Se você, como eu, é um navegante do tempo e está assistindo essa aula do futuro, seja muito bem-vindo ao Direito Penal On. Meu nome é Rodrigo Peçanha e hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo da Lei dos Crimes Hediondos. Será o nosso 5º encontro. Tem bastante coisa para a gente falar, a gente ainda está analisando o rol do artigo 1º da Lei 8.072 de 90, que vocês já estão cansados de saber, é um rol taxativo que define quais são os crimes hediondos. Mas, ao invés de simplesmente citar quais são os crimes hediondos, eu faço uma análise, ainda que não aprofundada, de cada um daqueles tipos penais e tento jogar para vocês ali quais seriam as pegadinhas passíveis de serem utilizadas na prova. Esse artigo agora que a gente vai analisar agora, esse inciso, melhor falando, que é o inciso 8º do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, ele sofreu uma modificação agora em 2025 com a Lei 15.280. Tá? Então, o crime que é considerado hediondo e que está no artigo 1º, inciso 8º da Lei 8.072 de 90 é o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável. Esse é o nome iuris aí do artigo 218b do Código Penal. Então, o que é hediondo? É o 218b, caput e parágrafo 2º, porque o parágrafo 1º foi revogado pela Lei 15.280. O parágrafo 1º previa apenas que, no caso de intenção dolo do agente de obtenção de lucro, seria aplicada também a pena de multa. Isso foi revogado pela 15.280 agora em 2025. Portanto, permanece aí como hediondo o artigo 218b do Código Penal e o seu parágrafo 2º. Olha só o que fala 218b do Código Penal. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém, e aí então pode ser homem, mulher, menino ou menina, né? Então, primeiro, o agente está submetendo, quer dizer, submetendo a pessoa ali, fazendo com que a pessoa fique naquela situação obrigatoriamente, ou ele está induzindo essa pessoa, ele está, então, ajudando com ideias essa pessoa a se colocar numa situação de prostituição, ou ele está atraindo, prometendo, por exemplo, alguma vantagem para ela. Então, é prostituição ou outra forma de exploração sexual, por exemplo, através de sites de internet voltados à pornografia. Essa pessoa tem que ser alguém menor de 18 anos ou alguém que, por enfermidade ou doença mental, não tem o discernimento necessário para a prática desse ato. As condutas desse agente ainda podem ser de facilitar com que essa pessoa ingresse nesse universo da prostituição, ou impedir, ou até mesmo dificultar que a pessoa a abandone. E olhe, a pena era de uma reclusão de 4 a 10 anos, e ela foi ampliada severamente agora com a Lei 15.280 de 2025, passou a ser uma pena de 7 a 16 anos, uma pena alta. Então, quem comete essas condutas do caput vai se sujeitar a uma pena de 7 a 16 anos. Mas não só essas condutas, porque o parágrafo 2º vai nos dizer que incorrerá nas mesmas penas, olha só que interessante isso aqui, quem praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém que seja menor de 18 e maior de 14, que esteja naquela situação de prostituição ou de exploração sexual descrita no caput. Então, obviamente que se esse agente aqui do parágrafo 2º, inciso 1º, pratica um ato libidinoso com alguém menor de 14 anos, ele cometerá estupro de vulnerável, que nós já vimos também que é crime hediondo, artigo 217-A do Código Penal. Mas se ele pratica conjunção carnal, por exemplo, dentro de uma casa de prostituição com uma menina de 17 anos, ele estará cometendo esse crime aqui do artigo 218b, parágrafo 2º, inciso 1º, com uma pena de reclusão de 7 a 16 anos. Responde também o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que essas práticas descritas lá no caput se verificarem, e aí
o parágrafo terceiro ainda diz que, como uma consequência, um efeito obrigatório da condenação, o juiz deverá aplicar a cassação da licença de localização de funcionamento do estabelecimento, certo? Então, pessoal, lembrem-se aí que todas essas hipóteses são hediondas e que estão lá no artigo 218b do Código Penal. Beleza? Mais um aí agora, nós vamos para o inciso 9 do artigo 1º, que vai dizer para a gente que é hediondo o furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Essa forma qualificada do crime de furto, ela foi incluída pela Lei 13.718 de 2018, em razão de um elevado número de explosões de caixas eletrônicos que estava acontecendo, principalmente nas grandes capitais, para viabilizar ali a subtração das cédulas do papel moeda, né, do dinheiro que estava ali no interior desses caixas eletrônicos. Só que isso provoca muitas vezes essa explosão é feita de maneira descontrolada, causando um risco enorme para as pessoas que possam estar passando por ali e até mesmo para o prédio, o risco de desabamento. Aqui no estado do Espírito Santo, num período em que eu respondia pela delegacia patrimonial de um município do interior norte aqui de Aracruz, aconteceu uma explosão de caixa eletrônico lá. Simplesmente os caras calcularam mal a quantidade de dinamite, não tiveram a expertise necessária para aquele tipo de crime que eles estavam cometendo, e eles destruíram completamente a agência bancária. Acontece que em cima dessa agência bancária havia um casal de idosos que, enfim, ficou prejudicado porque quebrou tudo dentro da casa deles. Eles sofreram um risco muito grande até de morrer de susto mesmo, porque destruíram a agência bancária, explodiram os caixas eletrônicos, os cofres, as notas, pegou fogo em tudo. Os caras fugiram, nós conseguimos depois, com o auxílio de uma especializada de Vitória, prender os 8 indivíduos envolvidos nesse crime gravíssimo, né? Isso aconteceu mais ou menos no ano ali de 2019, então já era considerado crime hediondo, já estava previsto lá na lei dos crimes hediondos. Então é por conta disso que entrou como crime hediondo, tá? A partir do pacote anticrime, desculpem, né? Foi incluído pela lei 13.654 no Código Penal, tá? Uma qualificadora, mas como crime hediondo foi através do pacote anticrime, que foi a 13.964 de 2019. Então só em 2019 se tornou crime hediondo, mas desde 2018 já é ali considerado um furto qualificado por esse emprego aí de explosivo. Agora, uma coisa que a doutrina critica bastante é que o legislador se esqueceu de incluir na lei dos crimes hediondos o roubo praticado com explosivos, que está lá no 157, parágrafo 2º-A, inciso 2º do Código Penal. Então isso é uma coisa que pode cair na sua prova, o seu examinador pode tentar te pegar. A partir do pacote anticrime, são hediondos o furto qualificado pelo emprego de explosivos e o roubo qualificado pelo emprego de explosivos, roubo majorado, melhor falando, pelo emprego de explosivos. E o candidato pode embarcar no erro, né? Na indução a erro realizada pelo examinador. Então, o roubo majorado pelo emprego de explosivos, que é esse que eu falei para vocês, que está no 157, parágrafo 2º-A, inciso 2º do Código Penal, não é crime hediondo, simplesmente por uma falta de técnica do nosso legislador. Vamos ver aqui algumas questões que caíram aí, provas de defensoria pública, de magistratura, tá? Olha lá. De certo e errado, né? FCC, a manca aqui dessa primeira. É considerado crime hediondo o furto qualificado pelo emprego de explosivo. Correto. É exatamente isso que a gente acabou de ver. É considerado crime hediondo o furto qualificado pelo emprego de explosivo. Vamos ver a segunda aqui agora, Defensoria Pública do Tocantins. Segundo a Lei 8.072 de 90, consideram-se hediondos, consumados ou tentados, os crimes de roubo majorado com emprego de arma de fogo de uso proibido, restrito ou permitido. Aí olha só, aí você tem que separar a questão na hora de resolver.
Então, crime de roubo majorado com emprego de arma de fogo de uso proibido, restrito ou permitido é crime hediondo. Você tem que ir lá na 8.072 e lembrar se o crime de roubo é majorado pelo emprego de arma de fogo vai ser ou não vai ser crime hediondo. Perceberam? É assim que você faz, você pega o rol da lei dos crimes hediondos e vai tentar identificar, vai procurar ali o roubo para poder ver se lá vai ser. Quer dizer, a gente sabe que o roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima é crime hediondo. A gente sabe que o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, também é hediondo. E também será hediondo roubo qualificado pela lesão corporal grave ou morte. Então, essa primeira parte da questão aqui está certa, porque o roubo majorado com emprego de arma de fogo de uso proibido, restrito ou permitido será crime hediondo. Agora, ele vai para uma segunda. O de porte ilegal de arma de fogo de uso proibido e restrito. Aí você tem que ir lá na lei dos crimes hediondos para você saber se o porte ilegal de arma de fogo de uso proibido e restrito será crime hediondo também. E o porte, o comércio, tudo que se refere a armas de fogo está em qual lei? Na 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento. Então, só a partir do parágrafo único do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos é que a gente terá a previsão desses crimes que estão fora do Código Penal, com exceção do ECA, já falei para vocês sobre isso, né? Que houve uma inclusão de dois tipos penais ali, mas como regra não, ali no parágrafo único vai falar do genocídio, vai falar do tráfico de drogas, vai falar das organizações criminosas, então é lá que vai estar a previsão sobre a posse e o porte de arma de fogo. Só que o dispositivo da Lei dos Crimes Hediondos, a gente ainda não chegou nele, chegaremos, fala apenas em posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Não fala em posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Então, pessoal, não é crime hediondo a posse a posse e o porte de arma de fogo de uso restrito, porque simplesmente não está na lei dos crimes hediondos. E é aqui que mora o erro da questão, mas vejam que questão maldosa, né? O candidato tinha que saber todos esses detalhes para poder acertar. E aí, por fim, vem o furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que causa perigo comum, que é esse que eu falei com vocês agora, tá bom? Que é esse que a gente acabou de analisar. Continuando aí, mais uma agora, caiu para magistratura de 2022, lá em Minas Gerais. O furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que causa perigo comum é crime hediondo, na forma da Lei 8.072 de 90, corretíssimo. É só para você saber tipificar se é ou não é crime hediondo. E mais uma aí. Considera-se hediondo o crime de furto qualificado pelo emprego de explosivo, Defensoria Pública de Santa Catarina. Veja que a questão fica fácil depois que você sabe, né? É sempre assim. Estudar e fazer questão é fundamental para você conseguir acertar na hora da prova. Treino difícil, jogo fácil, pessoal. É assim que é. Então façam questões. E é exatamente por isso que eu gravei 30 questões resolvidas sobre crimes hediondos, analisando assertiva por assertiva, só questão difícil, de banca difícil, para te preparar 100%. Então você vai assistir as aulas gratuitas aqui, você vai acessar o link, vai ter acesso a esse material exclusivo e eu te aconselho a fazer, porque você depois disso vai falar assim, pô, de crimes hediondos eu sei tudo. O que cair na minha prova de crimes hediondos eu vou acertar. Lembrem-se que pelo menos 30% da sua prova vai ser de legislação penal especial. Então, realmente se prepare para a legislação penal especial, porque ela pode fazer diferença entre a aprovação e a reprovação. Vamos continuar aí. Mais um crime agora no inciso 10 do artigo 1º da Lei 8.072, que é o crime de induzimento, instigação, ou auxílio a suicídio ou a automutilação pela internet. Então percebam,
O crime que você está acostumado lá do artigo 122 do Código Penal é o crime de induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação, ou prestar auxílio material para que essa pessoa faça. Então, na indução, você faz nascer na cabeça do indivíduo a ideia. Na instigação, você estimula uma ideia pré-existente daquele indivíduo. Ou você pode ainda prestar um auxílio material, né? Emprestar lá a corda para o indivíduo se enforcar, a arma de fogo para ele cometer o atentado contra a própria vida. Então, esse crime do 122 prevê uma pena de reclusão de 6 meses a 2 anos, é uma pena baixa, né? Porém, o parágrafo 4º foi incluído no artigo 122, que vai dizer o seguinte: a pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. Então, se o agente se utiliza da internet de um modo geral, falando de um modo geral, para a prática desse crime, além da pena dele ser aumentada, ele também responderá pelo crime a título de crime hediondo. Perceberam? Artigo 122 caput, associado ao parágrafo 4º. A interpretação literal disso nos deixaria com essas hipóteses, né? Então, o indivíduo cometeria o crime hediondo apenas se ele praticasse as condutas do caput na forma do parágrafo 4º do artigo 122, ou seja, através da rede mundial de computadores. Ocorre o seguinte: se você for olhar lá o artigo 122 do Código Penal, você vai ver que existe, por exemplo, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, que prevêem situações bastante graves, para dizer, por exemplo, o seguinte: olha, se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 129 do Código Penal, a reclusão é de 1 a 3 anos. E o parágrafo 2º do 122 diz para a gente: se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte, reclusão de 2 a 6 anos. Portanto, a doutrina interpreta a lei dos crimes hediondos para entender o seguinte: não faz sentido nenhum que eu associe como crime hediondo a conduta do caput, desde que através das redes sociais, e deixe de fora condutas mais graves, como as do parágrafo 1º e 2º do artigo 122, se ocorrerem através das redes sociais. Então fica assim como doutrina majoritária que será considerado hediondo todas as hipóteses do artigo 122 caput, se na forma do parágrafo 4º, ou seja, com rede mundial de computadores, através da web, e também será crime hediondo os parágrafos 1º e 2º do artigo 122, se praticados através da internet, na forma do parágrafo 4º. Tudo bem? Então, presentes as condições do parágrafo 4º, todo o artigo 122 será considerado hediondo. Beleza, pessoal? Vamos mais aí agora o inciso 11. Sequestro e cárcere privado cometido contra menor de 18 anos. Artigo 148, parágrafo 1º, inciso 4º. Então, sequestro ou cárcere privado praticados contra menor de 18 anos, que está lá no artigo 148, parágrafo 1º, inciso 4º do Código Penal. O 148, que é esse crime de sequestro ou cárcere privado, é privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Reclusão de 1 a 3 anos, tá? E aí o parágrafo 1º, que é o que vai nos interessar, porque é o que é o crime hediondo, né? Vai trazer ali algumas hipóteses de qualificadora, em que a pena será de reclusão de 2 a 5 anos. E aí vai dizer: se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge, nada disso nos interessa. O que nos interessa é o inciso 4º, quando o crime é praticado contra menor de 18 anos. Olha, o bem jurídico protegido aqui nesse tipo penal é a liberdade individual.
especialmente a liberdade de locomoção da pessoa, esse direito de ir e vir, de ficar, liberdade de escolher o local, se vai desejar permanecer ou não, esse é o bem jurídico tutelado, tá? Lembrando o seguinte, se o crime for praticado contra menor de 18 anos, nós teremos uma reclusão de 2 a 5 anos, uma pena mais grave, porque se trata de um crime qualificado e ele também será hediondo. Agora vamos explorar um pouco algumas ideias aqui. Bom, o que seria aqui o sequestro ou cárcere privado em relação ao constrangimento ilegal? Qual a diferença? Candidato, diga para mim, o examinador lá na sua banca, na sua fase oral. Mentaliza aí, você tá de terno, então as meninas ali estão toda vez vestidas aqueles terninhos sociais, fica todo mundo bonito pra caramba e tal, o examinador chega, candidato, é crime hediondo privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado? É crime hediondo? Você vai dizer, excelência, não é crime hediondo, salvo se o crime for cometido contra menor de 18 anos, conforme dispõe o inciso 11 do artigo 1º da Lei 8.072 de 90. Aí ele vai falar assim, excelente, candidato. E qual é a diferença do sequestro ou cárcere privado com o constrangimento ilegal? E aí você vai dizer o seguinte para ele, olha, excelência, enquanto no sequestro ou cárcere privado a privação da liberdade perdura no tempo, no constrangimento ilegal, a privação da liberdade é momentânea, apenas para obrigar a vítima a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa contra a sua vontade. Certo? E aí você tira a nota 10 nessa parte da sua arguição oral. É bom vocês ficarem imaginando isso, tá? Porque esse momento vai chegar. É só você não desistir no meio do caminho, só você continuar estudando que esse momento chega. Chega para todo mundo que se mantém firme na missão. Olha só, então, essa qualificadora aí, a pessoa tem que ser menor de 18 anos. Agora, imagine o seguinte, tem que ser menor de 18 anos quando? Né? Tem que ser menor de 18 anos no momento do arrebatamento, no momento em que a vítima é sequestrada, no momento em que a sua liberdade de ir e vir é interrompida contra a sua vontade por uma ação desse agente. Se ele completa aniversário no outro dia, o crime já se consumou e se consumou hediondo, com a incidência dessa qualificadora. Percebam, se trata aqui de um crime permanente, portanto o fato da vítima ter completado a maioridade em cativeiro não desnatura a condição de hediondo desse crime, até porque o Código Penal adota lá no artigo 4º a teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Beleza, pessoal? Vamos ver se tem mais slide aqui. Tem mais. Vamos lá, vamos para o inciso 13 agora. Tráfico de pessoas cometido contra criança ou adolescente, artigo 149-A, um crime horroroso, né? Um crime bem grave mesmo, que está lá no Código Penal, que é agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar, comprar, estamos falando de pessoas, hein? Comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de, ou seja, exige ali um elemento volitivo. E esse tipo penal tem um modelo chamado tipo misto alternativo ou de conteúdo variado. A prática de um ou mais verbos nucleares, todos esses, agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, etc., a prática de um ou mais verbos nucleares no mesmo contexto fático, produz um só crime. Se em contextos fáticos distintos, produz mais de um crime, eventualmente em concurso de crimes. Pode ser o concurso formal, pode ser o material, pode ser o formal impróprio, depende do caso concreto. Mas qual é a finalidade, qual é o elemento volitivo exigido desse indivíduo aqui, ó?
remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo, submetê-la a trabalho em condições análogas de escravo, submetê-la a qualquer tipo de servidão, qualquer tipo de servidão. Adoção ilegal ou exploração sexual, reclusão de 4 a 8 anos. Eu acho uma pena baixa, para falar a verdade para vocês. E aí nós temos que a pena é aumentada de 1/3 até a metade, e o que nos interessa aqui é o inciso 2º, porque é ele que é o que é considerado hediondo, se o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência. Então, se essa pessoa idosa com deficiência, criança ou adolescente, for aliciada, por exemplo, for agenciada, for recrutada mediante abuso, fraude, violência, com a finalidade de submetê-la a trabalhos em condição análoga de escravo, o indivíduo responde por exatamente esse crime aqui, que é um crime hediondo. Então, o que vai ser crime hediondo aqui? Só para recapitular. Vai ser o 149A caput, que vai dos incisos 1º a 5, certo? E vai ser também o parágrafo 1º, inciso 2º, que é quando esse crime é cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência. Tudo certo, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Confiram aí nos links a mentoria Direito Penal ON para te ajudar a ser aprovado para delegado de polícia. Esse é o meu objetivo. E também os materiais de resolução de questões de crimes de leis penais especiais. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.